Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC da Diretoria de Ensino. Eu sou a Paula, professora e PEC de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Bárbara, PEC de Língua Portuguesa dos anos finais do ensino fundamental. Vamos lá, então? Essa é a nossa 13ª ATPC da Diretoria de Ensino. Nós temos aí o tema, né, de hoje, que é aprendizagem significativa para a recuperação. Nós agradecemos os apoiadores, sempre aqui com a gente, por trás desses bastidores aqui, que sem eles, tampouco seria possível que essa transmissão chegasse até vocês. Vamos lá, então, vou compartilhar uma tela. Eu creio que vocês visualizam, não é? Foi o que eu falei agora para vocês, o nome do tema, aprendizagem significativa para a recuperação. Os objetivos desta TPC é aprofundar os estudos de recuperação envolvendo todos os componentes curriculares, retomar os marcos do desenvolvimento, aqui é no que tange as particularidades que envolve todas as disciplinas e também resgatar a leitura compartilhada e colaborativa. Pois bem, nós temos aí então o nosso material. Não tem como a gente iniciar um trabalho sem a ferramenta, não é? Mas nós sabemos, estamos cientes que o caderno, pelo menos do professor, tão importante, né? Que a gente precisa muito, não chegou. Para nós aqui na DE também não chegou, né? Estamos aí no aguardo. O que vocês têm e está nas escolas é o caderno do aluno, né? E o do professor é apenas o online. Aqui, esse material, né, ao final dessa apresentação, a gente já vai compartilhar com vocês na semana que for executada essa transmissão, e vocês podem acessar um link que está aqui em tela, embora vocês já acessem ele, mas nós temos o link desse material, não é? E quem sabe até a transmissão desta TPC não tem aí chegado nas escolas o caderno do professor, né? Vamos ter fé. Esse material nós temos aqui, vocês têm aí, currículo em ação, o aprender sempre do 6º ao 9º, dos anos finais, o aprender sempre do ensino médio. No ensino médio, nós temos aí a 1ª, 2ª e a 3ª série, que comporta a língua portuguesa e matemática, sendo que na 3ª série ainda há o aprender sempre de tecnologia e inovação, biologia, física e química. Olhando para esse material, né, estudando esse material, a gente sabe que ele é de suma importância, mas o professor também sabe que ele não é e não pode ser engessado, né? É um material que ele funciona mediante as suas turmas da escola. A gente sabe também que cada estudante aprende a seu tempo. Isso é óbvio, não? Então, por isso que esse material não pode ser todo engessado. Ele tem que trabalhar de acordo com o que você tem aí no seu ano série, nas suas turmas, né? Mas também é um material que requer estudos. É preciso planejar, sabe? Olhando lá para a sua dificuldade, a dificuldade da sua turma que você tem. E é neste processo de aprendizagem do estudante que o nosso desafio se torna ainda maior.
quando durante o curso é preciso recuperar, né? E esse recuperar, esse olhar mais afinado de recuperação, não passa só pelo professor de língua portuguesa e matemática, e sim por todos os componentes curriculares. Nós atentamos e todas as orientações, todos os encontros que temos, né? Esse eu acredito ser o primeiro aí que entra nós aqui, eu e a Bárbara na TPC, para falar com todas as áreas, né? Nessa preocupação. E aí nós temos aqui uma frase, não é? Que é da Maria Celina Melchior, no livro que ela escreveu, O Sucesso Escolar através da Avaliação e da Recuperação. A Maria Celina Melchior é uma mestra, é uma educadora, né? Ela é da PUC do Rio Grande do Sul. E neste livro, que eu falei o nome agora, na página 104, ela diz assim: se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. Aqueles conteúdos que são pré-requisitos para outros vão gerando novas dificuldades, que passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Realmente nós sabemos, sim, que dificuldades não sanadas de imediato, elas vão se somando. Aqui nós estamos falando de educação, de sala de aula, de habilidade, não é? De conteúdo, mas isso é fato para toda e qualquer área da nossa vida, né? O que a gente não sana de imediato, ela soma. E quando ela diz assim, aqueles conteúdos que são pré-requisitos para outros, nós paramos aí, refletimos aqui, eu, a Bárbara, com muita ênfase e ficamos assim nos perguntando. E as habilidades primeiras, né? Se é que eu posso dizer assim, aquelas que os estudantes aprendem, que é praticamente a base, que é a leitura e a escrita. Não deixa de ser uma preocupação. E aqui, quando nós falamos em leitura e escrita, nós subentende-se todos, né? Todos nós especialistas que estamos aí com o nosso componente nas turmas que lecionamos. E vocês aí, né? Nós professores, mas vocês que estão em sala, né? Em suas turmas, certamente evidenciam as inúmeras dificuldades, né? Quando, por exemplo, trabalham aí com textos de diferentes gêneros, ou ainda quando chega o resultado das avaliações, né? E aí vocês olham lá, desempenho do estudante é baixo, muito baixo. E a gente nos depara com questões que exigem ou exigiram leitura. E aí vem todo um rol que a gente já sabe, já conhece, né? E que não é para ser desconsiderado, não. Que o aluno online, ele não lê com a mesma precisão do que um material físico. Não tem a mesma atenção, desvia, tem que voltar, não é? Fora outros problemas que também não nos são alheios em relação a, por exemplo, fazer uma avaliação que exige da leitura desse aluno. Daí vem uma reflexão, né? Duas, aliás, como perguntas. O que os estudantes deveriam ter aprendido e não aprenderam? O que devem aprender para recuperar aprendizagens perdidas ou não estudadas? Imagino que isso deve ser uma constante, porque a gente se pergunta o tempo todo, né? Sobre o andamento mesmo, a reflexão, né? A gente reflete, age, reflete, e a gente quer um resultado que muitas vezes de imediato não vem, não é?
E sobre essa ótica aí, destas duas reflexões, né, duas perguntas, a gente achou interessante voltarmos, retomarmos os marcos de desenvolvimento. Embora os marcos do desenvolvimento, eles estão lá na plataforma CAED e eles são direcionados à língua portuguesa e matemática. Mas, quando ele prioriza habilidades responsáveis pela formação leitora e escritora dos estudantes, além da oralidade e da análise linguística, que essa é mais específica, né, da língua portuguesa, é específica de língua portuguesa, nós temos aí a leitura, a escrita e a oralidade, né? Então, nós chegamos lá no marco de desenvolvimento, recapitulando algumas partes importantes que faz com que a gente reflita sobre o andamento de tantas habilidades que são fracas, frágeis para o aluno entender. E que muitas vezes ele está lá naquela base rasa, né? Que ele precisa avançar. Então, definição. As habilidades envolvidas na formação do leitor e escritor são responsáveis pela progressão da aprendizagem durante todo o percurso formativo do estudante. A aprendizagem de novos tópicos do currículo conduz ao desenvolvimento de habilidades que contribuem para a formação de leitores e escritores cada vez mais proficientes. Tais aprendizagens requerem, por sua vez, que outras previstas para as etapas anteriores de escolarização tenham sido desenvolvidas. Essa é uma constante. E não tem mesmo como nós fugirmos disso, desse propósito, desse assunto. Por quê? Porque a gente sabe que se eu estou em curso e o aluno não tem as habilidades dos anos anteriores, ele tampouco consegue avançar, né? São passos mínimos, pequenos, né? Mas o que a gente quer é que esse aluno avance. E aí, nós nos deparamos lá com esse marco de desenvolvimento. E onde nós encontramos ele? Aqui. Então, você entra na sede, né? Secretaria Escolar Digital. Aí você tem lá a plataforma CAED. Quando você entra, você se depara com os cards. Tem o card do resultado, das sequências digitais, e tem esse card aqui, currículos e habilidades. Consulte os marcos de desenvolvimento da trajetória do estudante na educação básica e as habilidades previstas no currículo paulista. Então, nós nos deparamos com essa página. Aqui, dentro da plataforma, vocês realmente vão encontrar discriminado aí língua portuguesa e matemática, envolvendo o primeiro marco de desenvolvimento, segundo marco de desenvolvimento, terceiro marco de desenvolvimento e quarto marco de desenvolvimento. Isso, para quem está nos ouvindo agora em língua portuguesa e matemática, é mais tranquilo. Por quê? Porque nós já sabemos que o primeiro marco de desenvolvimento é aquele do aluno, do estudante do terceiro ano, né? Como é, que aprendizagem que ele sai sabendo, né? O que ele deveria saber ao final do terceiro ano? No segundo marco, é o que o estudante deveria saber ao final do quinto ano. E no terceiro marco, é o que o estudante, ao final do oitavo ano, sai sabendo. E o quarto marco, a segunda série do ensino médio, né? Como é que esse aluno vai para o terceiro ano, né? O que ele está levando do segundo. Então, ela é bem assim interessante e os pontos fortes dela é justamente a leitura, a oralidade, a escrita, e nós ainda temos o que eu disse, que é mais específico de língua portuguesa, que é a análise linguística. Então, esse marco aqui, né, a consulta a esse card nos dá isso, né?
o avanço de ano série e a progressão. Então, a leitura, a oralidade, escrita, integram as aulas de todos os componentes curriculares, de todas as disciplinas, né? O foco da formação do leitor é o quê? Né? É ler para aprender. É o desenvolvimento de habilidades que reflete textos e a própria língua. É o reconhecimento de especificidades de texto nas esferas, que dirá a pública, de estudo, de pesquisa, não é? Isso a gente já sabe. Mas então, né, mesmo lá, o marco do desenvolvimento com língua portuguesa e matemática, nós também temos uma reflexão de que a trajetória escolar do estudante depende de conhecimentos básicos. Nisso, ele amplia conceito, ele adquire novos saberes, e para nós é em todas as áreas, em todas as disciplinas das áreas. E assim temos que pensar em estratégias que desenvolvam a autonomia leitora dos nossos estudantes, para que eles possam compreender qualquer gênero textual. E aí, como o marco do desenvolvimento apresenta descrições de habilidades relacionadas a etapas de escolarização anteriores, né, à etapa em que eles se encontram agora, é como se aí indicasse para nós um caminho, né, para potencializar a habilidade específica que a gente tem que recuperar. Então, foi nesse sentido, nessa perspectiva, né, nesse caminho que nós pensamos em retomar, recapitular os marcos do desenvolvimento, enfatizando a parte que nos cabe a todos, e a gente já faz isso, né? Lembrando que minimizar lacunas, né? A gente tem que percorrer aí uma trajetória de aprendizado sem limitar, assim, a uma habilidade, né? Ah, eu cheguei aqui, ele precisa avançar. Mas para isso, e para eles e para nós também, é preciso o quê? Estudo, rever percurso, não é? Análise de indicadores, sempre, sempre. Sempre é um ir e vir. Vocês tiram por base aí, né? A AP1, a AP2, a própria ADE, é um ir e vir. Porque agora, ainda com a plataforma, a gente consegue, né? Visualizar o desempenho e ainda a intervenção que nós temos que fazer com esse aluno, né? Se ele é baixo, muito baixo, né? Mas a intervenção está no aprofundamento, ou seja, ele domina um pouco mais as anteriores, mas em curso ele não está tão bom, ou ainda ao contrário disso. A plataforma CAED nos disponibiliza esse recurso. E aí, né, eu falo que sempre que o desafio de ler e compreender em todas as disciplinas, né? Onde se tange a leitura, a escrita e a oralidade. E eu pergunto para você, professor, como é a sua leitura? Como você lê? Para quem você lê? O que você faz com o que você lê? Se a gente lê e compreende, eu anoto, eu faço resumo, eu comento o que eu leio. E a oralidade, não é? A oralidade é a ideia de maior proximidade. Quando você ouve essa palavra, oralidade, relação direta entre quem fala e quem escuta,
Sem contar o quê? Os recursos extralinguísticos, não é? Os gestos, as expressões faciais, a postura, a entonação. E aí a gente... E a escrita? E a escrita? Como que se... Deixa eu voltar aqui, gente, só um momentinho. Voltei. Então, é a pergunta que costura isso tudo, né? Para você, professor, a leitura, a oralidade e a sua escrita, que são reflexões que elas acabam da gente chegando até a sala de aula. E daí vem a pergunta, não é, Bárbara? Deixa eu chamar a minha amiga aqui. Exatamente. Não é? Aí vem uma pergunta. Qual é a pergunta? Então, agora, para dar continuidade à fala da PEC Paula, nós vamos fazer uma reflexão. Temos que ter em mente que todos nós, professores, devemos refletir constantemente sobre as nossas práticas em sala de aula, né? E agora, nesse momento, como nós estamos falando aí da leitura, você, professor, vai refletir como trabalha a leitura nas suas aulas. Mas aqui a reflexão, ela serve para todos os professores de todos os componentes curriculares, de língua portuguesa, geografia, biologia, arte, ciências, todos. Como está o seu trabalho com a leitura em sala de aula? Você proporciona a leitura pelo seu aluno? É essa reflexão que eu quero que vocês façam. Por quê? Naquele movimento da sala de aula, o que acontece? Muitas vezes o professor lê para o aluno e não o coloca em situações de leitura. Então, cada um vai pensar um pouquinho como que eu estou desenvolvendo a leitura nas minhas aulas, certo? Agora, nós vamos falar o quê? Da leitura compartilhada ou colaborativa. Essa leitura, ela deve ganhar espaço nas aulas de todos os componentes curriculares, para que os estudantes leiam de forma autônoma textos de gêneros variados. É uma leitura que contribui muito em todas as áreas de conhecimento. Seguindo, vamos retomar o que é leitura compartilhada e colaborativa. Nós vamos retomar para resgatar mesmo essa ação em sala de aula, para aqueles que deixaram um pouquinho de lado, para apoiar os professores novos aí na rede, tá? E aprimorar a nossa prática. Então, a leitura compartilhada é uma atividade de leitura cuja finalidade é estudar um determinado texto em colaboração com outros leitores e com mediação do professor. A leitura compartilhada baseia-se no princípio de que se aprende em colaboração com o outro. Essa colaboração entre leitores e a mediação do professor ajuda o quê? Ajuda a atribuir sentido ao texto. Então, quando o aluno ouve outras interpretações sobre o mesmo texto, ele passa a considerar o que um colega compreendeu. Que caminho percorreu para chegar àquela conclusão? E localizar qual parte da leitura possibilitou sua análise. Ajuda a buscar sentido, a entender melhor o conteúdo e ampliar sua própria interpretação sobre aquele texto e sobre suas leituras. Mas presta atenção. Para que essa construção de sentido aconteça, é preciso planejamento. Não há espaço para improviso quando eu trabalho com a leitura compartilhada. E aqui, como uma primeira organização do seu planejamento, né, o professor ele deve disponibilizar o texto para todos os alunos.
Se o professor utilizar um texto do livro didático, todos os estudantes devem ter em mãos o texto proposto. Se utilizar o material Aprender Sempre, Currículo em Ação, a mesma coisa. Cada aluno com o seu texto em mãos para o desenvolvimento da leitura compartilhada. Outra etapa é a elaboração de questões a serem feitas à classe antes de iniciar a leitura. Então, quando imaginamos o teor do que ainda vamos ler, estamos aplicando uma técnica importante de leitura chamada antecipação ou predição, que implica em antecipar, prever fatos ou conteúdos do texto, utilizando conhecimento já existente para facilitar a compreensão. Nesse momento, o professor pode fazer o levantamento do conhecimento prévio acerca do conteúdo que será abordado no texto. A seguir, nós vamos ver aí um exemplo, tá? Do caderno Currículo em Ação de Matemática e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, volume 2, da primeira série do ensino médio, na situação de aprendizagem 4 do quarto bimestre, intitulada Comunicação e Divulgação Científica, momento 2. Temos o texto Herança Genética, Leis de Mendel. Antes de apresentar o texto ao estudante, o professor pode perguntar: o que vocês sabem sobre herança genética? A genética é responsável pelo quê? Vocês já ouviram falar em Mendel? Quem foi ele? Entre outras perguntas. Claro que, conforme as respostas dos alunos, o professor realiza todas aqui propus, ou não. Né? Por isso que nós falamos da preparação do professor, o professor como mediador, certo? Então, esse foi o momento antes da leitura, a predição. Vamos ver agora um outro exemplo, em uma outra situação. Então, o professor pode apresentar a capa do livro e perguntar: vocês conhecem este livro? Talvez vocês já tenham lido livros de Monteiro Lobato. Se vocês já leram, quais os personagens podem participar dessa aventura? Dá para imaginar do que se trata Viagem ao Céu? Os estudantes podem responder que tratará de viagens espaciais ou que encontraremos referências a estrelas, planetas, cometas, coisas assim. Nesse momento, os estudantes interagem com o professor e seus colegas. Aí, o que nós observamos? Observamos que o sentido construído anteriormente interfere na construção do sentido posterior. Tanto lá naquele exemplo da aula de biologia, como aqui com a leitura do livro. Por isso é importante, ao final da leitura, fazer uma verificação das antecipações, permitindo confirmar ou não as previsões realizadas. Esse tipo de checagem é feita para confirmar ou não se a compreensão é inerente à leitura, certo? Agora, nós vamos para a última etapa do planejamento do professor. O que o professor tem que planejar e é fundamental? Elaborar boas perguntas para cada trecho lido, onde ele faz aquelas paradas estratégicas. Então, a cada trecho lido, o professor interrompe a leitura e faz boas perguntas para que os estudantes compreendam a parte em questão, de modo que a atividade preveja a recuperação processual do sentido do texto em um movimento de colaboração entre os leitores, e tudo isso mediado pelo professor, tá? Então, nós verificamos mesmo que não tem como improvisar. O professor tem que ter conhecimento dessa leitura antes do aluno, para a elaboração das boas perguntas, certo? Bom, agora
vamos verificar um recurso da plataforma CAED, que colabora para um trabalho de parceria entre os professores de língua portuguesa e dos demais componentes curriculares. Vamos lá? Vamos entrar em guias das avaliações e das sequências digitais, onde verificaremos as habilidades essenciais de marco de desenvolvimento e complementares da AP do segundo bimestre, com suas respectivas questões. Aí, depois que você clicou naquele card, abre essa parte, tá? Para verificarmos as avaliações de 2022. Clicamos aí nos guias 2022. Aparecerá esta página nos campos indicados, como você pode verificar aí na tela, você pesquisa a avaliação que você quer analisar. Como a PEC Paula salientou anteriormente, é fundamental a análise dos indicadores e temos que explorar a plataforma, tá? Então, aí, no item que você pesquisa avaliação, você pode pesquisar a ADE, ou AP do primeiro bimestre 2022 ou AP do segundo bimestre 2022. No nosso caso, agora nós vamos trabalhar com a AP do segundo bimestre 2022. Ao lado, você seleciona o ano ou a série. No nosso caso, nós trabalharemos aqui com o 7º ano do ensino fundamental. E, por último, o componente curricular. Selecionamos língua portuguesa. Seguindo, então, vai aparecer o quê? Os blocos de itens. Antes de aparecer esse bloco do marco de desenvolvimento, vocês vão encontrar o bloco de itens das habilidades essenciais. Aquelas habilidades que os estudantes já deveriam ter aprendido até este momento do ano. Aí, logo abaixo, aparece o bloco de itens do marco de desenvolvimento, tá? Que a PEC Paula também já comentou, que o marco de desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento reúnem habilidades fundamentais para que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória escolar, né? Avaliam habilidades mais básicas e pregressas, sem as quais o estudante dificilmente conseguirá aprender aquilo que lhe é exigido no ano letivo atual e nos demais. E no último bloco, vocês vão encontrar as habilidades complementares. As habilidades aqui das complementares colocam em jogo tanto as aprendizagens do ano em curso, como as aprendizagens das etapas de anos anteriores, certo? Bom, aqui então nós vamos trabalhar com o marco de desenvolvimento, a questão 34, e ao clicar no olho, que aparece aí na imagem, você terá acesso ao texto e à questão correspondente, certo? Aqui nós temos uma questão da AP de língua portuguesa do 7º ano, que atende à habilidade. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Observamos que é uma habilidade que contempla os estudos do 3º ao 5º ano dos anos iniciais, e que 41% dos alunos da nossa diretoria de ensino acertaram essa questão. Então, aqui é uma notícia sobre o lançamento do livro Candinho, um menino que gostava muito de brincar e desenhar. Olha, observamos que essa habilidade pode ser trabalhada pelo professor de qualquer área de conhecimento, tá? Mas aqui nós sugerimos que o professor de arte trabalhe com o texto, por tratar da vida de um artista, Cândido Portinari. Assim, esse professor pode enriquecer ainda mais o trabalho com o texto, utilizando todo o seu conhecimento para aprofundar sobre as características de Portinari em suas obras e contextualizar com uma visita virtual ao Museu Casa de Portinari. Tem o link aí
no PPT, né? E esse professor, ele vai conduzindo essa visita virtual, enriquecendo com explicações, né? Aproximando aí cada vez mais a leitura desse texto ao aluno, certo? E outro exemplo que nós vamos colocar aqui para vocês é o artigo de opinião da AP do segundo bimestre da terceira série do ensino médio. A avaliação traz trechos do artigo Água, a importância do uso consciente desse bem natural, certo? Então, seguindo, o que nós podemos observar aqui? Pode seguir. Enquanto o professor de língua portuguesa retoma o trabalho com as características e a organização do artigo de opinião, com a organização dos parágrafos com o uso adequado dos conectivos, e seguindo o estabelecimento de relações entre a tese e os argumentos, o professor de geografia pode fazer o quê? Acessar esse artigo na íntegra, no link que é disponibilizado na própria avaliação, que fica lá no finalzinho do texto, e fazer uma leitura compartilhada, contribuindo com os seus conhecimentos, com os conhecimentos da sua área, para aprimorar a construção do sentido do artigo, fortalecendo a questão da crítica, né, que é tão trabalhado em geografia, certo? Bom, agora nós vamos chegando nas considerações finais. Então, eu vou fazer a leitura do último PPT para vocês. Quando se concebe a aprendizagem como um processo que se dá por meio da interação do sujeito com o objeto de conhecimento e com seus pares, é preciso organizar situações de aprendizagem que considerem esses aspectos. A leitura compartilhada é uma modalidade didática que favorece a circulação de informações sobre as estratégias utilizadas pelos diferentes leitores para atribuir sentido a um texto. Fazer desse tipo de leitura uma atividade permanente na rotina de estudos da sala de aula traz benefícios significativos para os avanços dos estudantes. Bom, o que os nossos estudantes precisam compreender é que, para chegar à compreensão de diferentes gêneros textuais, eles devem aplicar diferentes procedimentos de leitura ou estratégias de leitura. E quem ensina isso para o aluno? É o professor. O professor tem essa tarefa, tá? De mostrar esses caminhos. E quando eu falo professor, é o professor de todas as áreas de conhecimento. Ele pode ensinar o quê? Os grifos, fazer anotações, resumos, levando as compreensões textuais, tá? Só que aí na escola vocês têm que firmar um compromisso entre a equipe de vocês. A responsabilidade pela leitura na sala de aula é dos professores de todos os componentes curriculares, e não apenas do professor de língua portuguesa. Então, vamos chegando ao fim do nosso encontro, vamos finalizar a nossa 13ª TPC da Diretoria de Ensino de Marília, com o tema Aprendizagem Significativa para a Recuperação. Eu e a PEC Paula agradecemos muito e até o próximo encontro. Até. Tchau.